Existe idade mínima ou máxima para ser submetido à cirurgia bariátrica ou metabólica? Olá, eu sou Adriano Teixeira Canedo, cirurgião bariátrico. Eu vim aqui para conversar com vocês sobre a idade mínima para poder fazer cirurgia bariátrica ou até mesmo a idade máxima para poder fazer cirurgia bariátrica e ou metabólica. As normativas do Conselho Federal de Medicina sobre esse quesito, idade mínima ou máxima para poder fazer cirurgia bariátrica e metabólica, estão no site do Conselho Federal de Medicina, estão no site também da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e podem ser facilmente acessados por todas as pessoas. O que nós vemos nessas normativas do Conselho Federal de Medicina sobre o assunto? Que a idade mínima para fazer a cirurgia bariátrica é entre 16 e 18 anos. Caso o paciente tenha entre 16 e 18 anos, há que se avaliar com uma equipe multiprofissional, com endocrinologistas, endocrinopediatras, clínicos e demais membros da equipe de cirurgia bariátrica, a real necessidade de se realizar o procedimento. Há que se constatar o fechamento das epífises, ou seja, o término do crescimento do adolescente, em geral, o fechamento das epífises, ou seja, a maturidade do crescimento do indivíduo, ou o ápice do crescimento ósseo do indivíduo, geralmente é um requisito para poder fazer a cirurgia bariátrica. Entretanto, sabemos que casos excepcionais podem ocorrer em que, de acordo com a equipe multiprofissional, devido ao excessivo peso de um paciente que tenha, por exemplo, 16 anos de idade, que tenha 200 quilos, 250 quilos, 300 quilos, em tese, podem existir também pacientes com menos de 16 anos, ou seja, adolescentes com menos de 16 anos, que poderão ter uma indicação de cirurgia bariátrica, isso geralmente em centros universitários, centros de pesquisa, onde adolescentes que têm um índice de massa de 60 quilos metro quadrado, 70 quilos metro quadrado, 80 quilos metro quadrado, um índice de massa muitíssimo elevado e muitas complicações orgânicas, ou seja, até mesmo pacientes com menos de 16 anos, desde que muito bem referenciados para centros altamente capacitados de cirurgia bariátrica e até mesmo centros universitários, pode-se discutir a indicação de cirurgia bariátrica até mesmo com menos de 16 anos, ressalvado que isso está fora da portaria do Conselho Federal de Medicina, porém, é uma realidade que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, a incidência de obesidade é muito grande e há relatos de cirurgias feitas em adolescentes de 12, 13, 14, 15 anos, devido ao grave estado geral dos mesmos, devido ao excessivo peso dos mesmos, mas constitui-se uma exceção da exceção. Via de regra, a aceitação da cirurgia a partir dos 16 anos de idade, até os 18, há que haver uma liberação da equipe multiprofissional, há que haver uma discussão sobre a real necessidade da bariátrica, e acima de 18 anos não há problema nenhum. Em relação à idade máxima para poder fazer a bariátrica, o Conselho Federal de Medicina estabelece que pacientes acima de 65 anos há que se determinar, em conjunto com a equipe multiprofissional de cirurgia bariátrica, que inclui clínicos gerais, inclui cardiologistas, pneumologistas, endocrinologistas, a real necessidade da realização da cirurgia bariátrica. Há que se pesar o custo-benefício da realização dessas cirurgias, mas o que se avalia num paciente acima de 65 anos são suas condições do coração, condições dos pulmões, condições cardiocirculatórias, condições clínicas gerais. Se houver boas condições cardiocirculatórias, pulmonares, boas condições clínicas, o paciente acima de 65 anos, ele pode sim ser submetido à cirurgia bariátrica ou metabólica. Mesmo os pacientes acima de 70 anos, nas situações em que a obesidade é muito importante, o quadro de artrose é muito importante, o quadro de sofrimento é muito importante, às vezes tem um quadro de diabetes tipo 2 associado, tem um quadro de hipertensão arterial associada, com um quadro de apneia do sono associada, com um intenso sofrimento do paciente. Também nesses casos de pacientes acima de 70 anos, com todas essas comorbidades, a possibilidade de cirurgia é avaliada e muitos pacientes são operados, mesmo acima de 70 anos, com excelentes resultados.
Há que se ter o cuidado, logicamente, com o devido preparo pré-operatório desses pacientes, o devido acompanhamento pós-operatório desses pacientes, que certamente têm uma saúde mais delicada, mais frágil e devem ser acompanhados pela equipe multiprofissional no pós-operatório, muito bem acompanhados. Eu diria que nessa questão dos pacientes que operam acima de 65 anos, você que está me escutando, se você tem mais de 65 anos, se você tem obesidade mórbida, se você tem também doenças associadas como diabetes tipo 2, hipertensão arterial, apneia do sono, artroses de quadril, de joelho, hérnia de disco na coluna, problemas com ácido úrico, colesterol, dislipidemia severa, com difícil controle, procure um médico especialista, procure o cirurgião bariátrico para avaliar a possibilidade da realização de cirurgia no seu caso. Não deixe de procurar, não deixe de ter esperança, porque caso você tenha boas condições clínicas, você pode sim ser operado. Caso essas condições clínicas sejam avaliadas por uma equipe multiprofissional, que inclua pneumologistas, cardiologistas, endócrinos e clínicos, e você seja aprovado, você pode operar sim e usufruir dos resultados, dos bons resultados de reversão da obesidade, da reversão de várias outras doenças que te acometem. Eu gostaria de acrescentar também que no caso da cirurgia metabólica, a cirurgia do diabetes, a idade mínima preconizada pelo Conselho Federal de Medicina é de 30 anos de idade e com pelo menos 10 anos de história de diabetes tipo 2 com resistência ao tratamento clínico. Em relação à idade máxima da cirurgia do diabetes, a cirurgia metabólica, o Conselho Federal de Medicina estabelece essa idade máxima por volta de 70 anos de idade. Para você que tem diabetes tipo 2, de difícil controle clínico, tem um mínimo de 30 anos de idade, um mínimo de 10 anos de doença, diabetes tipo 2, e o seu diabetes está de muito difícil controle clínico, e você deseja cirurgia, a partir desses 30 anos de idade, a cirurgia metabólica para o diabetes é permitida pelo Conselho Federal de Medicina e o limite máximo pelo Conselho Federal de Medicina é de 70 anos. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar nos comentários que nós responderemos. Obrigado.